Olá, alunos do nono ano. Vamos dar continuidade agora ao material deste último ano do ensino fundamental, que é o nono ano, em língua portuguesa. Desta vez com o material do segundo bimestre de 2021. Querido aluno, querida aluna, é com muita honra que apresento o material Rio Educa segundo bimestre. Ele vai acompanhar você do final de abril até o início de julho. Este material trabalha com a atividade do segundo semestre de 2020, para que você faça uma revisão. Essas atividades ajudarão você a relembrar o que aprendeu ou a entender melhor aquilo que provocou dúvida. Página 6. Bem-vindos, bem-vindas, mais uma vez, ao aprendizado. Aproveite para ampliar as suas habilidades de leitura, escrita, oralidade e análise linguística. Sucesso nos seus estudos. No final do primeiro bimestre, no seu material Rio Educa, você leu uma crônica sobre o mar. Vamos começar este bimestre com outros textos que têm em comum o mar. Que tal iniciarmos com uma letra de canção que nos faz navegar pela imaginação? Observe o ritmo e as rimas no samba enredo a seguir. Acesse o QR Code para ouvir e cantar a letra da canção. Texto 1. Das maravilhas do mar fez-se esplendor de uma noite. Portela. Deixa-me encantar com tudo teu e revelar, lá, lá, iá, lá, o que vai acontecer nesta noite de esplendor. O mar subiu na linha do horizonte, desaguando como fonte. Ao vento a ilusão desceu. O mar, oh mar. Por onde andei, mareou, mareou. Rolou na dança das ondas, no verso do cantador. Dança que tá na roda, roda de brincar. Prosa na boca do tempo e vem marear. Eis o cortejo irreal, com as maravilhas do mar, fazendo meu carnaval. É a vida a brincar. A luz raiou para clarear a poesia, num sentimento que desperta na folia. Amor, amor. Amor, sorria, um novo dia despertou. E lá vou eu, pela imensidão do mar. A imagem ao lado traz a bela e carioca praia de Ipanema. Que sensação o texto 2 provocou ao seu olhar? Converse com seus familiares e colegas sobre o texto 2, que é esse ao lado direito, de forma fluente e expressiva. Que tal também realizar um debate argumentando sobre os benefícios de se contemplar a natureza e sobre o que se perde quando isso não é feito? Em seu caderno, planeje, traga a sua opinião, as outras interpretações ouvidas e as sintetize. Número 1. De acordo com a letra de canção, o que significa a expressão dança das ondas? Bom, a expressão dança das ondas compara o movimento do mar a uma dança. Isso que significa a expressão dança das ondas. É esse movimento do mar comparado a uma dança, esse movimento das ondas. Número 2. Do que trata a letra de canção? Essa letra de uma canção, então a resposta, trata de uma viagem imaginária e noturna que termina ao amanhecer, indo pelo encantador e imenso mar. Número 3. Que circunstância a palavra destacada expressa em por onde andei, mareou, mareou? A palavra onde indica ou expressa uma circunstância de lugar. Número 4. De acordo com a letra da canção, qual o objetivo da viagem imaginária? O objetivo parece ser o de brincar, se divertir com a imaginação. Número 5. No final da penúltima estrofe, encontre um verso que se refere ao despertar do dia. É necessário, então, que você perceba que esse texto 1 foi escrito em verso, não foi escrito em prosa, e que cada conjunto de versos dá-se o nome de estrofe. Então, o número 5 pergunta sobre a penúltima estrofe. E ali na penúltima estrofe está um verso que se refere ao despertar do dia, ou seja, uma linha. Então é para você encontrar, que se refere ao despertar do dia. Vamos tentar apontar. Está aqui. É o último verso da penúltima estrofe. Um novo dia despertou. Glossário. Marear significa navegar. Prosa é uma conversa, uma linguagem sem versos. Cortejo significa desfile de escola de samba, uma procissão. Observe atentamente a estrutura do texto 1 e relembre as características dos textos em prosa e em verso. Vamos relembrar. Os textos em prosa são escritos em parágrafos, ao passo que os textos em verso são escritos em forma de estrofes, quando você tem um grupamento de verso, e cada verso representa uma linha. Geralmente, poesias, os poemas são escritos em verso e letras de música também são escritas em verso.
O texto 2 não contém palavra, então o texto 2 é organizado em linguagem não verbal, ao passo que o texto 1, por conter somente palavras, é organizado em linguagem verbal. Então, texto 1, linguagem verbal, texto 2, linguagem não verbal. Se estivéssemos diante de um texto, um possível texto 3, por exemplo, tá? Imaginário, hipotético, e nesse texto 3 existissem palavras e imagens, nós diríamos que estaríamos diante de uma linguagem mista. Página 7. No texto a seguir, o eu lírico declara, em êxtase, tomado por uma emoção incontrolável, e em alumbramento, ou seja, fascinado, que viu os mundos e o mar do Rio de Janeiro. Texto 3. Canção do Fico, Carlos Drummond de Andrade. Minha cidade do Rio, meu castelo de água e sol, minha terra de nascença, terceira, pois foi aqui, em êxtase, alumbramento, que o mar e os seus mundos vi. Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em 1902 e faleceu em 1987, itabirano, de Minas Gerais, e de alma carioca, foi um grande poeta, cronista. De uma escrita atual, sensível e atenta à realidade, é um dos maiores nomes da literatura brasileira. Número 1. Que metáfora no texto se refere ao Rio de Janeiro? Certamente, a escolha do nome do poema Canção do Fico com o Dia do Fico não foi aleatória. A relação existente é a ideia de ficar, de permanecer em um lugar. No caso de Drummond, o poeta veio ao Rio e aqui decidiu viver. No número 2, no verso Meu castelo de água e sol, que relação é estabelecida pelo elemento coesivo destacado? Resposta. A relação estabelecida pelo elemento coesivo destacado é uma relação de adição, de soma. Geralmente, esse e, meu castelo de água e sol, corresponde a uma ideia de adição, de soma, geralmente. Mas você precisa verificar o contexto no qual essa palavra, esse conectivo e, está inserido. Texto 4. Mar, substantivo masculino. Esse S.M. significa substantivo masculino. É a cama das estrelas, é o melhor amigo da lua, é a memória da boa infância, é sonho de criança, é um dos infinitos que terminam, é o lar dos aventureiros, é a história de pirata antes de dormir, é a sensação de ser abraçado pelo mundo, é quem beija a praia o tanto de vezes que eu queria poder beijar o seu rosto. Número 1. No texto 4, como o mar é definido? Quais são as suas características? Bom, uma possível resposta é que o mar é definido de forma poética e de forma metafórica, como a cama das estrelas, melhor amigo da lua, dentre outras definições. Repare que esse texto 4 também foi escrito em verso. Ele contém 2 estrofes. E podemos dizer que o eu lírico corresponde ao narrador, a quem conta essa história. No texto em prosa, quem conta a história recebe o nome de narrador, ao passo que no texto em verso, quem conta a história é chamado de eu lírico ou eu poético. No caso do texto 4, nós temos um eu lírico. Número 2. O eu lírico do texto se dirige a um interlocutor? Sim ou não? E explique. Sim é a resposta. Esse texto se dirige a um interlocutor e se dirige ao ser amado. Olha como ele está se dirigindo à pessoa que ele ama. O mar é quem beija a praia o tanto de vezes que eu queria poder beijar o seu rosto. O pronome seu indica que esse eu lírico está se dirigindo a alguém, nesse caso, ao seu interlocutor. Número 3. Qual o sentido do verbo beijar destacado no texto? O sentido do verbo beijar ali destacado, veja, destacado bem aqui, se refere a tocar levemente, a dar um beijo. Percebe que o beijo do mar na praia é o uso figurado da linguagem. Perceba isso, porque o mar não beija, e sim um ser humano beija. Agora, no número 4, você precisa comparar os textos 1, 2 e 4. O texto 1 é um samba enredo, constituído por linguagem verbal. O texto 2 é uma imagem, constituída por linguagem não verbal. E o texto 4 é texto poético, verbal, cuja estrutura se assemelha a um verbete de dicionário, porque no dicionário nós encontramos esse tipo de
informação, S.M. substantivo masculino. Se estivéssemos diante de um substantivo feminino, teríamos a representação entre parênteses em S.F., querendo dizer substantivo feminino. E repare que também existem definições, porque é assim que um dicionário faz. O dicionário pega uma palavra, que ele chama de verbete, e define o significado dessa palavra. Mas repare uma curiosidade, que aqui nessa terceira linha, que nós chamamos de terceiro verso, nós temos que a definição que mar é um dos infinitos que terminam. Concorda comigo que isso é uma contradição, que isso é algo que não condiz com a realidade? Porque se algo é infinito, infinito significa que não termina. Mas como pode o mar ser infinito se ele termina? Então aqui nós temos uma contradição nos termos, né? Um paradoxo. Com base no texto 4, escreva um texto curtinho que se assemelhe a um verbete de dicionário, mas faça uma definição com linguagem mais poética. Escolha uma palavra para definir, pode ser amor, amizade, confiança, esperança, natureza e vida, ou outra palavra que você preferir. Crie definições, extravase seus sentimentos. Que tal compartilhar seu texto com familiares e colegas? Mãos à obra. Mas repare que nesse texto 4, o eu lírico lançou mão da linguagem metafórica, da linguagem poética, da linguagem subjetiva e, portanto, da conotação, linguagem conotativa. Página 8. Continuando nossas leituras, vamos agora falar de arte dramática. O teatro é um lugar físico, uma construção onde espetáculos, peças, danças, óperas, shows, dentre outros, são realizados. O significado do teatro também está ligado à encenação de uma narrativa, está ligado à arte de representar personagens. Viva o teatro! Texto 5. É essezinho aí. Número 1. Cada máscara, na imagem ao lado, tem um significado oposto. Quais são esses significados? Porque repare que esta máscara da esquerda é diferente desta máscara à direita. Portanto, quais são esses significados? A máscara com sorriso representa a comédia, e a máscara da tragédia aparece com uma expressão de tristeza, que é essa à direita. Número 2. Além das máscaras, que outros elementos aparecem nessa imagem? Resposta. Na imagem aparecem também duas cortinas vermelhas, abertas, e um fundo também vermelho. É bem óbvio, né? Número 3. Aqui a imagem se refere. Essa imagem se refere a quê? A resposta: a imagem se refere ao teatro e ao gênero dramático, porque os textos que são escritos para serem encenados estão dentro desse gênero dramático. A seguir, trazemos um trecho da peça Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado, que estreou dirigida pela autora no Carioca Teatro Tablado em 1955. Na história, Pluft tem medo de gente e do mar, que é grande e azul demais. No sótão de uma casa antiga onde mora, o fantasminha conhece Maribel, que lá está porque foi raptada pelo malvado pirata da perna de pau. Vamos acompanhar o momento em que Maribel e Pluft se conhecem? Leia o texto com bastante expressividade, tal como fazem atores e atrizes. Maria Clara Machado, que nasceu em 1921 e faleceu em 2001, fundadora do Teatro Tablado, faria 100 anos em 2021. Ela escreveu peças ao público infanto-juvenil que são referências na dramaturgia brasileira. Acesse o QR Code para conhecer um pouco da trajetória de Maria Clara Machado. Vamos continuar daqui no próximo vídeo. Um abraço e até lá!